Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde. Iniciamos a Eucaristia desta tarde e hoje que celebramos Santa Clara, uma santa que teve muita influência em Portugal, sobretudo a partir da Rainha Santa Isabel, que era uma grande devota. O convento onde a Rainha Santa Isabel viveu, em Coimbra, era dedicado a Santa Clara. A ordem religiosa era a Ordem das Clarissas, fundadas por Santa Clara. Portanto, uma influência muito, muito grande sobre a nossa forma de pensar e a nossa maneira de estar no mundo. Mas neste dia de Santa Clara enviamos uma saudação para todos aqueles também que nos acompanham via internet. E celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, província de Ontário, Canadá. E somos uma paróquia construída, edificada e mantida com o amor, com a fé, com o carinho, com o esforço dos portugueses, dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Foram eles e continuam a ser eles que dão de testemunho contra todas as ventanias, contra todas as correntes. Continuamos fiéis àqueles princípios da fundação que este ano faz 40 anos. Vamos então preparar o nosso espírito para celebrar esta festa de Santa Clara e enviar um abraço para Coimbra, que é, no fundo, uma das cidades de Portugal mais marcada pela maneira de estar de Santa Clara e toda a sua doutrina. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, que na vossa infinita misericórdia inspiraste a Santa Clara um profundo amor à pobreza evangélica, concedei por sua intercessão que, seguindo a Cristo na pobreza espiritual, mereçamos um dia contemplar-vos no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor: Tu, filho do homem, escuta o que te digo. Não sejas rebelde como este povo de rebeldes. Abre a boca e coma o que eu te vou dar.
Eu olhei e vi um braço estender-se para mim, tendo na mão um livro em forma de rolo. Desenrolou diante de mim e vi que estava escrito pelos dois lados, e continha prantos, gemidos e lamentações. Disse-me ainda: Filho do homem, como o que aqui tens diante de ti? Come este rolo e vai falar à casa de Israel. Abri a boca e ele deu-me o rolo a comer, dizendo: Filho do homem, alimenta-te e sacia-te com o rolo que eu te dou. Eu comi-o e tornou-se-me na boca tão doce como mel. Depois disse-me: Filho do homem, vai ter com a casa de Israel e comunica-lhe as minhas palavras. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-o no meio deles e disse-lhes: É verdade vos digo,
Se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem for humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe-me a mim. Vede bem, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos veem constantemente o rosto de meu Pai que está nos céus. Jesus disse ainda: que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas tresmalhar, não deixarás 99 nos montes para ir procurar a que anda tresmalhada? E se chegar a encontrá-la, em verdade vos digo, que se alegra mais por causa dela do que pelas 99 que não se tresmalharam. Assim também, não é da vontade de meu Pai que está nos céus que se perca um só destes pequeninos. Palavra da salvação. Podemos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, na festa de Santa Clara fala-se de gente pequenina, fala-se dos pequeninos. Santa Clara, como sabemos, nasceu em Assis, era contemporânea e conterrânea, era do mesmo tempo e da mesma terra que São Francisco de Assis, e deixou-se vislumbrar. Eram os dois de famílias nobres, ricos, e fazem uma opção na vida pelos pobres por causa do reino dos céus. Deixam tudo, abandonam tudo e entregam-se ao projeto do reino dos céus com todo o afinco, com toda a força. Foram dois grandes modelos da história da Igreja. São Francisco, nós sabemos que era nobre, a família não aceitou, ele próprio despiu-se por completo na casa do pai, vai a correr ao bispo e é tapado com as vestes, com a capa do bispo, e aí retira-se para o monte e começa uma obra mendicante, uma obra que andavam de porta em porta a pedir para os pobres. E Santa Clara cria também uma ordem mendicante no ramo feminino, e que nós em Portugal tivemos tão boa influência em Coimbra pela Rainha Santa Isabel. O Evangelho de hoje continuamos a refletir sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 5, e depois no capítulo 10 também as parábolas que Jesus conta, que vos parece se um homem tiver 100 ovelhas e perder uma. Portanto, isso já é do capítulo 10 de São Mateus. Para entender esta parábola, nós temos que compreender o que é que São Mateus nos quer dizer. É interessante criar mentalmente o contexto no qual aquilo aconteceu. Como é que aconteceu isto? Como é que Jesus pegou numa criança e a colocou no meio? Os discípulos estavam com Jesus na presença de uma pequena multidão. Imaginamos que, observando o movimento das pessoas, havia aí algumas crianças acompanhando os pais. Ainda era um tempo em que os pais e as crianças conviviam. Hoje temos um esquema perigosíssimo, tirar os filhos para as escolas aos pais e alguém de fora é que mentaliza, é que forma, que é um movimento novo da história e muito questionável. Não quer dizer, não queremos pôr isto em causa à escola, mas o modelo, a família tem que se interrogar, as famílias têm que se questionar. Ali estariam os pais e os filhos, todos juntos, a ouvir Jesus.
As crianças acompanhando os pais, algumas sentadas, outras inquietas, outras aborrecidas por estar ali no meio dos adultos, esperando o momento em que Jesus ia falar. Jesus então deve ter percebido que alguns discípulos já vinham há algum tempo conversando entre si sobre como deveria ser o reino dos céus. A pregação de Jesus insistia no reino dos céus, em contraste com o reino da terra. E os apóstolos vinham entre eles a discutir como é que seria o reino dos céus. E até temos aquela passagem de João e de seu irmão Tiago, que a mãe diz: Senhor, do teu reino, coloca um à direita e outro à esquerda. Portanto, era um tema que não era pacífico entre os apóstolos. E eles conversariam entre eles o que é que seria o reino dos céus, o que é que seria a eternidade. Como nós temos muitos cristãos que foram batizados e que nem sequer põem em questão a questão do reino dos céus, que é o fundamento da pregação de Jesus. Não colocam. Um dos problemas que nós temos hoje no seio da igreja é movimentos que falam muito pobres, falam muito de resolver os problemas dos pobres, até colaboram com movimentos que às vezes não se interessam nada pelos pobres, mas falam muito dos pobres. Mas a questão do reino dos céus é uma questão que é inultrapassável, uma questão fundamental. E esta questão Jesus sabia que andava entre os apóstolos. Então, pega numa criança, coloca no meio e diz aquilo que nós ouvimos do Evangelho: quem quiser entrar no reino dos céus tem que se tornar como uma criança. Não andar aí a fazer coisinhas na sua cabeça, do lugar à direita, do lugar à esquerda, quem é mais importante, quem é menos importante, quem é que vai servir, quem é que vai ser servido. Essas questões não pertencem a esse reino. O reino é para aqueles que são como crianças. E Jesus, o evangelista Mateus, nem chega a dizer quem é que fez essas perguntas a Jesus. Não se refere a isso. Mas estas perguntas eram tremendamente pertinentes no meio dos apóstolos. Não tinham percebido. Andavam confundidos. Acreditavam em Jesus, mas não acreditavam naquilo verdadeiramente do que ele dizia. E esta questão do reino dos céus é a questão fundamental do ser cristão. Nós temos que viver o melhor que pudermos neste mundo. Por exemplo, os imigrantes, eu digo isto no início sempre das nossas celebrações, para quem está em casa e quem nos vai ver, acreditavam todos no reino dos céus. E por isso construíram e edificaram esta bonita igreja com o salão, os convívios, as festas, o trabalho, o empenho que se tem, é criarmos aquilo que Jesus anunciou, irmos preparando com todos, sendo como as crianças, porque gente de unhas pintadas e de sapatos muito altos não podem trabalhar muito pelos irmãos. Quando o trabalho tem que ser sapatos rasos. Aquelas obras de arte que a gente vê naquelas unhas agora ultimamente também não, que são autênticas obras, eu não sei como é que aquilo é feito. Aquelas obras de arte nas unhas também não dá. Tem que ser como as crianças. Temos que ser como as crianças. O reino dos céus constrói-se assim. Eu não estou a dizer que seja mal andar de sapatos altos ou de unhas bonitas, não estou a dizer nada disso. Estou a dizer que o reino dos céus, aquilo que Jesus diz, é para as crianças, para os simples, para os humildes. Mas também não podemos cair no contrário. Às vezes nós, os homens, e com idade, temos o armário lá, umas roupas, e são do ano 30 do século XX.
Todos nós caímos nisto. Eu tenho ali muita roupa. E às vezes caímos também no ridículo. Portanto, nós temos que ter um bocadinho, temos que nos questionar a nós próprios. Temos que nos interrogar a nós próprios. Nós podemos cair, com muita facilidade caímos no 8 e com muita facilidade passamos para o 80. E é isto que Jesus Cristo nos diz, a simplicidade das crianças. Há crianças que andam completamente derrotas e são felizes. Nós lembramos-nos, mesmo em África, com tão pouco, e com um sorriso na cara. E às vezes nós temos crianças que no mundo civilizado que nem sequer ao supermercado os pais os podem levar. Não podem ir, querem tudo. E aqueles com um sorriso na boca, não têm nada, mas sempre com a alegria no coração. Portanto, ser criança, e por isso é que a Igreja não está de acordo com aquilo que alguns querem impor nas escolas, umas ideologias, mandar formatar a cabeça das crianças. Não, deixem ser as crianças felizes, como são em África. Deem-lhe pão, deem-lhe brinquedos, deem-lhe família, deem-lhe aquilo que é fundamental, mas não deixem-lhes as suas cabeças. As suas cabeças vão se formar, porque nós, a nossa geração, os nossos pais, educaram-nos com amor, com carinho, mas não nos obrigaram a nada. E agora parece que há um sistema que quer obrigar qualquer coisa. E isso é que nós, como cristãos, não podemos dizer, não podemos concordar. Então, nós, neste dia de Santa Clara, temos que olhar para este Evangelho com muito amor e perceber o que é que Jesus quis dizer. Santa Clara e São Francisco, como já disse e repito, conterrâneos da mesma terra e contemporâneos no mesmo tempo, sendo abastados, fizeram a opção pelos pobres e pela causa do reino. Porque Jesus no Evangelho diz assim: e quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe-me a mim. Vede bem, não desprezeis um destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos veem constantemente o rosto do meu Pai que está nos céus. E certamente acrescento eu, não vê só o rosto do Pai que está nos céus, vê a maldade como os mais pequeninos são tratados. Eu vos digo, os seus anjos veem constantemente o rosto do meu Pai que está nos céus e verão muito mais. E nós temos um mundo que maltrata os pequeninos, que maltrata sobretudo os mais pequenos da sociedade, e como cristãos temos que nos lembrar desta expressão de Jesus: os seus anjos veem tudo, e mesmo aqueles que são privados de nascer, e parece que a França, com os seus exageros, não sabemos ainda se vai passar ou não. A França de vez em quando vem lá, desde o Napoleão, é disparar tudo. E estão a discutir o aborto, em certos casos, até aos 9 meses. O aborto até aos 9 meses. Em França, que é o centro da cultura, que é apresentada como um modelo, até aos 9 meses. E nós temos que dizer devagarinho a esta gente: olhai que esses seres têm anjos que os protegem até aos 9 meses. Começou-se uma brincadeira a justificar isto, a justificar aquilo, era só isto, e quem não seguisse isto caminho era isto, era aquilo. Nós lembramos na década de 90 que, por exemplo, em Portugal foi discutida esta questão. Agora a França
a França das liberdades, escute um assunto deste até aos 9 meses. E nós gritamos ao Senhor: acode-nos, para onde é que nós estamos a ir? Para onde é que nós estamos a ir? A ofensa à dignidade e ao contrário o Evangelho. Contrário, os pequeninos. Estamos em sentido contrário. Vamos então pedir que Santa Clara nos ajude. Santa Clara que nos guie, sobretudo na opção pelos mais pobres e mais fracos. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pela Igreja de Deus, sem ruga e sem mancha, para que na vida das suas virgens consagradas seja anúncio e profecia do reino dos céus, oremos. Pelas ordens da família franciscana, para que Deus lhes dê muitas vocações, como a de Santa Clara, que sejam outras pequenas flores de São Francisco, oremos. Pelas virgens consagradas ao Senhor, para que na fidelidade a Jesus Cristo sejam alegres, disponíveis e humildes, oremos. Pelas jovens que o Senhor chama a segui-lo, em pobreza, obediência e castidade, para que sejam santas de corpo e alma, oremos. Pelas monjas que no silêncio dos mosteiros, como Santa Clara, se entregam à contemplação e ao louvor, para que sejam sinal do reino de Deus, oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, os dons que vós mesmos concedeste à vossa Igreja e transformai-os com o vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula e a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação.
Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição: Silvana Sardinha, pais, irmãos e cunhados de Alberto e Emiliana Ferreira, António Dias de Oliveira e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos de vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor seja sempre convosco.
Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos. Senhor, que na vossa infinita misericórdia inspiraste a Santa Clara um profundo amor à pobreza evangélica, concedei por sua intercessão que, seguindo a Cristo na pobreza espiritual, mereçamos um dia contemplar-vos no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e que Santa Clara do céu rogue por nós. Boa noite.